Olá, hoje vamos falar um bocadinho da componente de Química, da parte experimental. Vamos ver a AL 2.2, que implica preparar soluções por diluição. O conteúdo deste vídeo vai abordar o objetivo da atividade experimental, como é que se executa, que observações é que são relevantes fazer, o que é que vamos medir, o que é que precisamos calcular e que conclusões podemos tirar. O objetivo desta atividade é preparar soluções por diluição de uma solução padrão, então é conveniente dominarmos o que é que quer dizer uma solução padrão. Uma solução padrão é uma solução que tem uma concentração rigorosamente conhecida. Normalmente esta atividade está associada à 2.1, ou seja, nós preparamos soluções a partir de um soluto sólido e depois fazemos a diluição dessa solução preparada. Mas o objetivo fundamental era fazer isto a partir de uma solução cuja concentração fosse efetivamente rigorosa. Como é que nós executamos esta atividade? Vamos ver nesta fase sem pensar nos cálculos e depois vamos olhar para os cálculos que era preciso fazer para concretizarmos. Então, a primeira etapa é medir o volume que vamos retirar da nossa solução padrão, normalmente com uma pipeta volumétrica. Nós temos aqui uma solução, ela está num balão de volumétrico, mas podia estar num frasco. Está aqui a pipeta volumétrica tem uma espécie de uma barriguinha, só lê um único volume. Vamos enchê-la até ao traço de referência com a ajuda de um pompete ou de um pipetador. Existem também pipetadores eletrónicos. Alguma cautela com a pompete. No primeiro passo, nós temos que clicar aqui numa válvula no topo para vazar o balão e depois vamos ter duas outras válvulas aqui na base. Uma corresponde ao S de suga e a outra ao E de expulsa. A suga vai permitir encher a pipeta volumétrica e o E de expulsa vai vazar o líquido para onde nós quisermos. Então, depois de retirarmos parte do volume que nos interessa a partir da solução padrão, vamos ver a etapa seguinte. Um dos aspectos principais a reter na escolha da pipeta que vamos usar para fazer a remoção de parte daquele volume inicial é escolher entre a pipeta volumétrica, que são estas que estão aqui do lado esquerdo, e as graduadas, que são as que estão do lado direito. Na globalidade, para o mesmo alcance, a pipeta volumétrica tem menor incerteza, mas tem a desvantagem de só medir um único volume. Existem pipetas com volumes muito específicos para medir 1 ml, 2 ml, 5, 10, 20, 25 e 50 ml. Portanto, se eu precisar de um volume intermédio a estes que estão aqui, não existe. Não existindo, vamos ter que recorrer às pipetas graduadas. As pipetas graduadas têm geralmente um alcance ligeiramente maior, mas podemos medir todos os volumes possíveis dentro do alcance daquela pipeta. Numa preparação de uma solução, usamos sempre preferencialmente a pipeta volumétrica, precisamente por ter menor incerteza, ainda que há situações específicas, como não existem para todos os volumes, tínhamos que recorrer às graduadas. Depois de fazermos essa medição, vamos pegar no conteúdo da pipeta e transferir para um novo balão volumétrico, de acordo com o alcance daquilo que nós queremos preparar. Nós vamos ter informações sobre a solução que pretendemos. Depois de vazar todo o conteúdo da pipeta para dentro do nosso balão volumétrico, vamos completar o volume do balão até ao traço de referência com a água presente na garrafa de esguicho. Cuidado aqui, este volume deve ser completado até ao traço de referência. Basicamente, naquela parte do pescocinho do meu balão volumétrico, eu vou fazer a observação do menisco, que há de ser uma bolhinha com uma determinada concavidade, e a parte mais baixa da concavidade é que tem que estar alinhada com o traço de referência. Há quem faça este acerto com um conta-gotas, não aprecio pessoalmente, até porque é possível pôr a garrafa de esguicho a gotejar. Se a colocarem a gotejar nesta fase final, é fácil fazer o acerto sem ultrapassar
o traço de referência. Depois de completar então o balão volumétrico com água destilada, vamos rolhar o balão e homogeneizar a solução agitando ligeiramente o balão volumétrico para uniformizar toda a solução. Se for caso disso, podemos armazenar o conteúdo dos nossos balões volumétricos depois de termos concretizado a diluição. Faz-se da mesma maneira que na atividade 2.1. Primeiro lavamos o frasco onde vamos armazenar com água destilada, depois lavamos com um bocadinho da própria solução para evitar que a água que fica retida nas paredes do balão volumétrico vá diluir ainda mais a solução que nós preparamos. Transferimos finalmente a solução para o frasco, rolhamos o frasco e preenchemos o rótulo com a indicação de qual é a solução que nós temos, quando é que foi preparada e a concentração da solução que preparamos. O registro de observações aqui também é semelhante ao registro da atividade 2.1 da preparação de soluções. Se estivermos a trabalhar com uma solução padrão corada, as soluções que vão estar diluídas têm uma coloração mais tenue, portanto um tom mais claro do que a nossa solução padrão. Também devemos registar se a solução que nós executarmos está alinhada com o traço de referência, como eu estava a explicar. Nas 3 imagens que estão aqui, a única que está correta é esta que está na posição 1. Na 2 eu tenho o menisco abaixo do traço de referência e na 3 acima do traço de referência. Convém ficar sempre alinhado, se não ficar, o objetivo não fica concluído e será necessário voltar a preparar a solução. Depois também convém identificar que a solução, sendo mais diluída do que aquela que lhe deu origem, se a original tiver cor, a diluída também tem cor, mas essa cor é mais suave. Então convém fazer esse registro. Convém ainda estar atento à presença de bolhas de ar ou de impurezas. A existir também vão ou contaminar a nossa solução ou fazer com que a sua concentração não seja aquela que estamos a determinar. Nomeadamente a presença de bolhas de ar, que é conveniente eliminar por exemplo, adicionar a água destilada proveniente da garrafa de esguicho com o biquinho da garrafa de esguicho. Então vamos imaginá-lo aqui, bem encostado à parede do balão volumétrico, quando vamos fazer um enchimento e com alguma calma para não se formarem essas bolhas de ar. As medições que executamos normalmente são todas ao nível do volume, quer o volume das pipetas volumétricas ou graduadas utilizadas, quer dos balões volumétricos que vamos usar para preparar a solução. Convém identificar sempre a incerteza de cada um destes equipamentos e o valor efetivamente medido. Nós vamos ver já nos cálculos como é que chegamos aqui à questão do volume que precisamos retirar da nossa solução padrão, mas basicamente vamos usar a grandeza fator de diluição, dividindo o volume da solução a preparar pelo volume da solução padrão a retirar do frasco inicial para transferir para o novo balão. Então, estão aqui os cálculos. O fator de diluição é fundamental ser conhecido. Se não for conhecido, vamos saber a concentração da solução que queremos preparar e é possível determinar o fator de diluição. Ele diz-nos quantas vezes é que o volume final é maior do que o volume inicial ou quantas vezes a concentração final é menor do que a inicial. No fundo, é só explicar o que é uma diluição. Então, o F representa o fator de diluição. Só escrever aqui. Se eu souber, e à partida vamos ter conhecimento sobre que volume de solução é que eu quero preparar, eu vou determinar o volume inicial. Portanto, vou pegar nesta expressão, resolvê-la em ordem AVI, fazendo VE final a dividir pelo fator de diluição. Também é importante determinarmos a concentração da solução que acabamos de preparar. Depois de completar com água até o traço de referência, podemos usar na mesma o fator de diluição, mas agora concentração inicial sobre o final. Uma forma de vocês memorizarem estas duas expressões sem as baralhar é perceber que o que está no numerador deve ser sempre maior do que o que está no denominador.
o volume final é sempre maior do que o inicial, porque o inicial é só uma parte à qual nós depois vamos acrescentar água destilada. E se eu pensar na razão das concentrações, se eu estou a diluir, a acrescentar solvente, a concentração da minha solução padrão será sempre maior do que a que eu tenho no fim. Se o objetivo for determinar a concentração final, vou dividir a concentração da solução de partida pelo fator de diluição. Existe ainda aqui uma alternativa a este cálculo, é só um pouquinho mais longa, mas às vezes dá jeito se eu não tiver informação sobre o fator de diluição. É perceber que quando eu vou diluir, e reparem, quando eu vou colocar a partir da minha pipeta, normalmente volumétrica, embora possa ser graduada, como estávamos a ver há pouco, o volume inicial, portanto, o volume que eu vou transferir para dentro do meu balão volumétrico, vai ser depois completado apenas com água destilada. Então eu só estou a acrescentar solvente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de soluto que eu tenho no início, quando no interior da minha pipeta, é exatamente a mesma quantidade de soluto que eu tenho no fim no meu balão volumétrico, porque eu não vou acrescentar soluto, eu só vou acrescentar solvente. Então, sabendo que a concentração molar é a quantidade a dividir pelo volume, se eu resolver isto em ordem à quantidade, concentração molar vezes o volume é igual ao N, vou substituir o NI pela concentração inicial vezes o volume inicial e o NF, a concentração final vezes o volume final. Portanto, à partida eu vou saber 3 destas grandezas e determino a quarta. Não será complicado. Ainda nos cálculos, quer para as pré-laboratoriais, quer para as pós-laboratoriais, é muito comum solicitarem a determinação do volume que vamos usar na nossa pipeta, é o volume inicial da solução que vamos buscar ao padrão para transferir para o novo balão volumétrico e a sua concentração final. Então, como estávamos a ver ainda agora, podemos usar o fator de diluição é igual ao volume da solução a preparar, a dividir pelo volume que vamos registar. Eu tenho aqui indicado nesta tabela alguns exemplos. Se o nosso volume final for, por exemplo, de 50 ml e o fator de diluição de 2,5, eu posso fazer aqui essa determinação. Vou só já resolver em ordem AVI, que não deixei aqui muito espaço. Será o volume final de 50 a dividir por 2,5 o volume que eu pretendo determinar. Se eu quiser, não se esqueçam que isto, se eu trabalhar em centímetros cúbicos, eu vou obter este volume inicial também em centímetros cúbicos. Se o meu objetivo for então calcular a concentração final, vou usar a expressão do fator de diluição, concentração molar inicial sobre a final, e vou resolver isto em ordem à concentração final. À partida, eu sei a concentração da solução de partida. O exemplo que eu deixei aqui é 0,0300. Para o mesmo fator de diluição, estou a usar o mesmo exemplo, vou determinar a concentração em mol por decímetro cúbico. Vou fazer isto para todas as soluções que eu tiver preparado, reunindo aqui as informações que depois vou ter que apresentar nas conclusões, que é o que vamos ver a seguir. Então, as conclusões começam por identificar quais são os nossos resultados atingidos. Eu diria apresentar o volume inicial medido para cada solução. Podemos equacionar do género relativamente à solução 1, utilizamos um volume de tantos centímetros cúbicos ou mililitros. Não esquecer que o centímetro cúbico é igual ao mililitro, da mesma forma que o decímetro cúbico corresponde ao litro. Além desse volume inicial medido, a concentração final da solução preparada e o fator de diluição que utilizamos. Também é conveniente identificar se os objetivos foram ou não foram cumpridos. Se foram cumpridos é porque as soluções foram preparadas corretamente e, eventualmente, devidamente armazenadas. Se não foram cumpridos, explicar porque é que não foram cumpridos. Ou porque nos distraímos com o tempo e não conseguimos concluir, ou porque só fizemos parcialmente metade ou um terço das soluções que era necessário preparar, porque o grupo não colaborou e foi só uma pessoa a fazer. Portanto, todos esses aspectos são para referir aqui.
Também convém identificar algumas questões sobre a solução mais diluída, nomeadamente identificar qual é que é a solução mais diluída. Também podemos, por oposição a isto, identificar a mais concentrada. A mais diluída tem menor concentração ou maior fator de diluição se todas as diluições que executarem partirem da mesma solução inicial. Senão, só podem fazer a análise através da concentração. Se quiserem registar a mais concentrada, a que tem maior concentração ou menor fator de diluição. Quer uma forma, quer outra estratégia, vão dar-vos a mesma solução. Há ainda alguns registros de se pedir para discutir a necessidade da substituição de pipetas. Portanto, porquê, por exemplo, usar a pipeta volumétrica em detrimento da graduada ou porque é que é importante, às vezes, usar a graduada. Então, vamos dizer que a pipeta que nós vamos trabalhar vai depender do volume inicial que nós queremos medir. Se for um volume para o qual exista uma pipeta volumétrica fabricada, então é sempre melhor utilizá-la porque ela tem menor incerteza. Na ausência de uma pipeta que tenha o volume que pretendemos medir. Então, vamos referir que vamos usar uma pipeta graduada, vamos escolher a que tiver menor incerteza para o alcance desejado, de maneira a evitar ao máximo cometer outros erros. Também é conveniente discutir um pedacinho quaisquer incidentes ou sugestões de melhoria do trabalho. Os incidentes podem resultar na quebra de algum material de vidro, podemos referir ficar sem solução padrão para completar todas as diluições, ou então apresentar como sugestões preparar soluções por diluição a partir de diferentes padrões, usando, por exemplo, uma solução padrão sem cor. Ainda no âmbito das conclusões, convém identificarmos os erros que podem ter ocorrido. Dentro dos erros, convém identificar os que são sistemáticos e os que são aleatórios. Nos sistemáticos, vamos abordar a calibração de tudo o que for aparelho de medida. Nesta atividade em particular, vamos falar dos balões volumétricos e das pipetas utilizadas, quer as volumétricas, quer as graduadas, porque esta calibração não depende de nós. Podemos ainda referir erros de paralaxe, se existirem. O que é que são os erros de paralaxe? Quando estamos a medir o volume ou a completar o volume do balão volumétrico ou quando estamos a encher a pipeta volumétrica ou graduada, não termos os olhos alinhados com o traço de referência desse equipamento. Se nós estivermos a olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, estamos a cometer erros de paralaxe. Em princípio, se for a mesma pessoa a executar esta atividade, esse erro será sistemático porque vai cometer o erro sempre da mesma maneira. Então convém, se isto for feito em grupo, que há algum elemento do grupo mais atento, analise quem vai fazer a medição para corrigir este erro de maneira a que ele não ocorra. Dentro dos erros aleatórios, podemos discutir o desalinhamento do menisco com o traço de referência. Se ultrapassarmos o traço de referência, a partir de se ficarmos abaixo, dá sempre para corrigir, mas se formos acima do traço de referência, isso vai resultar num erro aleatório, que implica que a solução preparada não tenha a concentração que nós determinamos. A presença de bolhas de ar ou de impurezas visíveis também, no fundo, vai identificar a presença de erros que não podemos controlar. Espero ter ajudado com a atividade, ela não é complicada. Se tiverem alguma questão, podem me deixar em baixo, enviar um e-mail. Boa sorte!